A Bíblia afirma em Tiago 5,16 que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Em outras palavras, a eficácia na oração. E esse é o assunto da nossa conversa. Nos próximos minutos, vamos compreender um pouco mais a respeito da oração eficaz. Fique comigo. Hoje em Boa Esperança, norte do estado do Espírito Santo, aqui com a Pedra da Botelha ao fundo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tiago, capítulo 5, dos versículos 16 a 18, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Depois de nos instruir a respeito de confissão de pecados, confissão mútua, a Bíblia também fala a respeito de oração mútua. Orai uns pelos outros para seres curados. E é depois dessa menção que a palavra de Deus, depois de nos convocar a orar uns pelos outros, que a palavra de Deus aponta para a eficácia da oração. Quando ela diz, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Nós precisamos entender o que significa oração eficaz. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz, nada tendes porque não pedis. Há pessoas que não recebem de Deus porque não oram. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 3, o seguinte diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então precisamos orar para receber, quem não ora não recebe. Mas não adianta orar de modo errado. Quando a Bíblia diz porque pedis mal, não é uma formulação de frase, isso envolve princípios. Tiago vai dizer, pedis mal para esbanjados em vossos próprios deleites. Em outras palavras, ele fala de uma motivação de egoísmo. E quando quebramos princípios que envolvem a oração, os resultados acabam sendo nulos, igual a não orar. Então precisamos entender o que determina a eficácia da oração. Acredito que, em primeiro lugar, nós precisamos de uma mentalidade correta. Eu gosto de dizer que o entendimento correto nos leva a uma fé correta e a fé correta nos leva ao lugar ou aos resultados corretos. Por outro lado, o entendimento errado nos leva a uma fé errada que nos direciona ao lugar ou aos resultados errados. Muitas pessoas, quando vão orar, elas agem quase como se estivesse estendendo um chapéu diante de Deus para mendigar alguma bênção ou favor. Nós precisamos entender o lugar que temos em Deus. O livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Precisamos entender o que a obra de Cristo fez por nós, o direito de acesso que nós temos. E também precisamos entender um Deus que deseja responder às nossas orações. Foi Ele que nos instruiu a orar. Foi Ele, em sua palavra, que falou a respeito da eficácia da oração e dos resultados que nós podemos ter. Então acredito que esse é o ponto de partida para quem quer viver oração eficaz, é entender que Deus deseja responder às nossas orações. Em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11, nosso Senhor Jesus diz que se um filho pedir ao pai pão, vai ganhar pão e não pedra. Se pedir peixe, vai ganhar peixe e não serpente ou escorpião. E depois o Senhor diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Precisamos entender que o Pai tem um coração desejoso de nos abençoar. Hebreus 11,6 diz que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É importante olharmos também para as Escrituras e vemos declarações muito explícitas de Jesus, como Marcos 11:24. E diz, eu vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que assim será convosco, vocês vão receber. Olhando para essas declarações bíblicas, a nossa fé se fortalece. Em Lucas 18, depois de ensinar numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, Jesus conclui dizendo que é certo que o Pai nos fará justiça, Ele depressa nos fará justiça, Ele ouvirá a nossa voz. Em João, no capítulo 14 e no versículo 13 e 14, Jesus diz, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Daqui a pouco eu vou falar a respeito do que é orar em nome de Jesus. Mas acredito que precisamos primeiro fortalecer, né, essa ideia, essa mentalidade de um Deus disposto a agir. Não apenas para que Ele seja glorificado por meio da sua intervenção, mas porque Ele deseja nos abençoar, porque Ele deseja nos suprir. Muitas vezes Deus vai fazer as coisas para nos agradar. Em João 16, por exemplo, versos 23 e 24, Jesus diz: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essa frase, para que a alegria de vocês seja completa, né, evidencia que o Senhor está apontando na direção de um Deus que deseja acrescentar algo aos nossos corações para nos alegrar. Isso não significa que Deus nos tratará como filhos mimados, que quando batem o pé ou fazem birra conseguem, né, do Pai tudo que querem, mas nós precisamos entender um coração amoroso e disposto a abençoar. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala a respeito de Deus que nos concede coisas para o nosso aprazimento, para nos agradarem. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo, né, como Deus aparentemente se humilha, se rebaixa a um nível de atender a petição de um mero mortal a quem ele criou. Isso demonstra apenas o coração fantástico de Deus. Depois de Josué orar e o sol, né, parar, a Bíblia diz em Josué capítulo 10, versículo 14, não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Deus atendeu a voz de um homem, não apenas porque esse lhe clamou, mas clamou alinhado ao propósito, às promessas que Deus já havia feito. Então, depois de entender que Deus deseja, e não apenas pode, mas deseja responder às nossas orações. Me lembro quando adolescente de alguém dizendo, olha, um homem rico pode me dar muito dinheiro, mas não é porque ele tem o poder, os recursos, que significa que eu terei. Só terei se ele quiser. E nós precisamos entender que com Deus não é diferente. Ele não apenas pode, mas ele quer. Em segundo lugar, temos que reconhecer que há empecilhos à oração. Quando o Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, nós precisamos reconhecer que a eficácia da oração está condicionada a princípios, que se forem quebrados, então essa eficácia terá sido sabotada. E já mencionei propósitos egoístas, como quando alguém pede apenas para si mesmo. Eu gosto de dizer que uma das melhores formas de chamar a atenção de Deus é quando não focamos apenas em nós mesmos. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Um anjo do Senhor aparece a Cornélio e diz, tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. As orações subir para a memória normalmente faz sentido para a gente, mas não paramos para pensar que a esmola, o bem que fazemos aos outros, chama a atenção de Deus para nós. Mas uma outra coisa que atrapalha a oração é o pecado. Em João 9, 30 e 31, nós lemos que Deus não atende a pecadores. Ao longo das Escrituras, nós percebemos, que o pecado separa, desconecta o homem de Deus. Em Malaquias 2,3, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com jejuns, com lágrimas, e eu não vos ouço. Versículo seguinte, o 14, traz a pergunta, e vocês questionam por quê? Deus diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. É como se ele estivesse sendo camarada, tu não honra nem a aliança do casamento, agora vem chorar no pé do altar esperando que eu te ouça. É como se ele dissesse, é ruim que eu vou ouvi-lo. Havia uma desconexão estabelecida pelo pecado. Jesus também falou a respeito da falta de perdão. E disse que quando estivéssemos orando, nós deveríamos perdoar as ofensas, porque senão o Pai Celeste não vai nos perdoar. Ele não vai nos atender. A falta de perdão pode entrar na classificação de pecado, mas acredito que é importante que a gente destaque que a desconexão horizontal com as pessoas pode gerar desconexão vertical para com Deus. O apóstolo Pedro diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Uma comunicação e um relacionamento errado nesse nível horizontal pode prejudicar a relação com Deus no nível vertical. Talvez tenha sido exatamente por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre levantar mãos santas, sem ira e nem contenda na hora da oração. Sem ira nem contenda, fala de pecados de relacionamento, porque se desconectamos no horizontal, haverá desconexão na vertical. Então, a Bíblia vai falar sobre elementos além da falta de perdão, como dissensão, discórdia, divisão, que atrapalham. Mas algo que, embora pareça óbvio, precisamos mencionar,
é que muitos, na verdade, estabelecem um empecilho à oração que é a falta de fé. Desde o reconhecimento de que Deus tanto deseja como pode fazer, como acreditar que talvez Ele faça até para outros, mas não para si. Em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. E ele conclui dizendo: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ele começa falando de pedir sabedoria, mas ele diz: sem fé não se recebe nada. Em último lugar, eu quero mencionar o que eu anunciei antes, que é a questão de orar em nome de Jesus. Porque Jesus nos mandou orar em seu nome. Não se trata apenas de uma fórmula a ser repetida. Jesus, quando nos orienta a orar em seu nome, ele fala a respeito de entendermos que tudo o que ele fez diante de Deus, ele fez por nós. E se nós estamos em Cristo, né? A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando falamos ao Pai, é como se o próprio Jesus falasse. Orar em seu nome é usar uma procuração dele, né? É orar nesse ambiente ou nesse lugar, legalmente falando, de representação. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que lá em João 11, nos versículos 41 e 42, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus levanta a voz ao Pai e diz: graças te dou, porque sempre me ouves. Se Deus sempre ouve a Jesus, e orar no nome de Jesus é como se fosse o próprio Jesus orando, então precisamos entender que por conta da mediação, daquilo que ele fez em nosso lugar, nós não só temos o acesso a Deus com ousadia pelo sangue de Jesus, o sangue do seu sacrifício, mas por conta do seu nome, também somos ouvidos e somos atendidos. A verdade é que eu e você podemos ter uma vida de oração eficaz. Eu e você podemos experimentar milagres e grandes intervenções, porque entendemos quem é Deus e aquilo que Cristo fez por nós e fazemos uso do seu nome e da fé nele. Que o Senhor te abençoe e que sua vida de oração possa ser turbinada pelo entendimento correto da palavra e pela fé que a segue, em nome de Jesus.